A técnica de canais é uma técnica que eu preciso ter domínio sobre a tesoura e sobre a posição da tesoura, principalmente a posição 1, onde ela se apoia nesta parte fofinha do dedo. Geralmente eu movimento apenas o polegar para realizá-la. E na técnica de canais, como eu apresento, talvez tu conheça por outro nome, isso não tem problema nenhum. Talvez a familiaridade dos movimentos tu perceba, mas o nome pode alguma outra escola ou profissional, Paulo, isso não tem problema. Vamos entender como se faz, certo? Primeiro lembrar que a tesoura tem velocidades, certo? E eu vou trabalhar do fundo dela até a metade, do fundo dela até a metade, do fundo até a metade, não fechando ela. Se eu trabalhar da metade até a ponta, velocidade rápida, eu vou criar separações maiores. Se eu trabalhar do fundo até a metade, eu consigo ter um efeito quase de navalhado, mais sutil, mais controlado, mais leve. O movimento que eu vou usar para alguns cabelos em camadas, que são escovados, é mais fluido e contínuo. Quando este cabelo em camadas é cacheado, muitas vezes eu faço um movimento mais brusco, porque cabelos em camadas, quando cacheados, eu não gosto de afinar demais as pontas. Eu gosto de dar personalidade ao corte, entendendo aonde cada cliente tem mais cabelo. E geralmente as pessoas têm menos cabelo nessa linha de contorno, mais cabelo nesta porção, menos cabelo nesta porção, menos cabelo nesta porção e mais cabelo aqui. E aí que vem a magia da texturização aplicada sobre uma boa estrutura. O que eu preciso recordar é que num primeiro momento eu preciso respeitar a direção, ou seja, aqui o cabelo está do curto ao longo, inclinado para trás. Eu preciso respeitar o contorno, a direção do corte, criando movimentos que respeitem a técnica de camadas. Neste caso aqui, uma camada do curto ao longo, que eu chamo de técnica oval, ou seja, projetado para frente, crescerá para trás, ativando a textura em diagonal para trás. A técnica de canais, eu tenho que suavizar o cabelo e não modificar a sua forma. Se eu tenho esse tipo de comportamento e faço a minha técnica de canais desta forma, em algum momento aqui, eu estou suavizando o terço final, que é a ponta da estrutura do corte, mas em outro momento eu avanço demais na estrutura, podendo criar uma curvatura. Tecnicamente é possível, mas eu tenho que saber se é isso realmente que eu quero. Não posso ter surpresas na textura, eu tenho que ter ela consciente. Então o meu principal objetivo é criar pequenas ranhuras de movimento e leveza e encaixe em cada porção. A técnica de canais geralmente é utilizada ou em divisões horizontais ou inclinada para trás, aonde cada porção é cuidadosamente penteada, posicionada com uma leve elevação em relação ao seu caimento e percebido o quanto ela me pede para que eu faça a textura. Uma pessoa de verdade tem muito pouco cabelo nesta porção. Então, se eu pego esse cabelo na minha mão e ele está afinado e não me pede texturização, eu não faço. Talvez o próximo comece a me mostrar alguns acúmulos de fios, onde aqui em cima tenho mais, aqui tenho menos, aqui tenho mais. A textura fará amizade entre as partes. Uma casa bem construída torna-se aconchegante. E a cara do dono, do proprietário, da proprietária, quando bem decorada. Decorada ao gosto de quem vai usar o cabelo. Solucionando questões que a cliente reclama. A minha franja eu jogo lá para trás, ela cai para frente pesada. Eu fiz uma vez camada, ficou muito alto aqui, fiquei com a ponta fina. Nós temos que entender como solucionar a estrutura e depois dar personalidade à estrutura. Se eu tiver uma camada, técnica de camada, certo? Mas que venha em triângulo de trás para frente, e eu perceba que ele tem este tipo de direção, eu preciso inverter o meu movimento e respeitar a direção.
para que eu tenha encaixe e suavidade do corte proposto. Eu entrego encaixe, mas eu não mudo a forma, nem a figura. Eu preciso tomar atitudes através da texturização para fazer o encaixe disso. Muitas vezes os cabelos estão bem cortados, mas estão mal decorados. A textura não está da forma adequada. Só que eu não posso cortar um cabelo só texturizando. Eu não consigo repeti-lo, não tem sentido nem forma. Eu preciso criar uma forma adequada, com consciência, e depois personalizá-la da forma e da intensidade que o cabelo pedir. Canais, movimento, separação, encaixe do corte. Perfeito para técnicas em camadas. Tanto no cabelo liso em camadas, quanto no cabelo ondulado. O que muda é que quando faço num cabelo ondulado, como falei, o meu movimento às vezes é um pouquinho mais brusco, onde eu busco mais separação e não afinamento. Quando o cabelo é mais liso, eu trabalho com mais suavidade, afinando e encaixando o cabelo que é liso e mostra onde tem mais, quando tem menos, onde eu vou buscar essa harmonia através da tesoura e do movimento correto. Outra técnica, deep cutting. Se falei para vocês que a técnica de canais é feita praticamente não no caimento natural, mas na posição que o cabelo repousa, com uma leve elevação, para perceber aonde estão os acúmulos de fios, sempre respeitando a direção, mas mantendo sempre a figura para encaixá-la. A técnica de texturização chamada deep cutting é feita apenas na estrutura do corte. E eu preciso que ela seja feita no cabelo liso ou escovado. Eu não consigo praticá-la com o cabelo ondulado, porque não consigo posicioná-lo. Canais, praticamente no seu caimento natural, respeitando o contorno. Deep cutting, sempre buscando a estrutura do corte. Trabalhando mecha a mecha em ambas as técnicas, nunca juntando uma mecha na outra, sendo cuidadoso, paciente e percebendo o que cada porção da cabeça me pede. Eu só entrego o que o cabelo precisa, sempre assim. Deep cutting tem uma função. Eu vou buscar a estrutura do corte. Vamos supor aqui que criamos um cabelo em camadas, criado em relação ao ponto mais alto da cabeça, inclinado a 45 deste ponto, para frente. Muito bem, tenho lá um corte muito bem feito, bem estruturado, mas denso. Se eu vou aplicar deep cutting, o cabelo estará escovado ou já é liso. Qual a função do deep cutting? Suavizar, criando, através do movimento fluido da tesoura, um encaixe diferenciado, dando à estrutura sutis movimentos de suavidade, que lá no seu repouso natural tornarão o encaixe perfeito. Camadas bem feitas já não tem marcas, mas alguns formatos de crânio e algumas aglomerações de fios em proporção de densidade geram alguns desencaixes naquela suavidade. Deep cutting é uma mágica, resolve. Mas tem que ser feito da forma correta para não se transformar em um picotado. Picotar é diferente de fazer o deep cutting. Sempre buscando o corte, trabalhando com a tesoura no polegar, abrindo grande a tesoura e fechando, fazendo a lâmina passar pelos fios. A lâmina do polegar passa pelos fios, suavizando a forma e não a modificando. Por isso que eu vou buscar a forma e a suavizo.